É legal você falar isso, Rafa. Os testes que foram feitos aí nessa primeira parte do documentário foram testes já pensados na população e na comunidade científica, que são os testes mais básicos, são aqueles mais fáceis de você replicar, né? Justamente para isso aí. E na época, a gente, lógico, que a gente teve que fazer alguns equipamentos, a gente teve que desenvolver o laser, algumas coisas do tipo, mas hoje em dia a gente já tem tecnologia muito melhor que vai facilitar muito esses testes. E um outro ponto interessante é que você falou isso e você acompanhou muito esse movimento da Terra plana, que acabou que virou um sistema de crenças. Eles falam muito da Bíblia, etc. e tal, mas se a gente for olhar na antiguidade, quando o homem começou a duvidar da religião, eles criaram a ciência para aqueles que não confiaram na religião. E hoje o que a gente vê é um sistema de crenças duplo. Uns usam a Bíblia ou os livros sagrados, e os outros estão usando o quê? Os livros científicos. Eles também leram os livros científicos e eles não fizeram teste algum. E eles, do mesmo jeito que uma pessoa pega a Bíblia e fala que aquilo é a verdade absoluta, eles pegaram os livros científicos e também falaram a mesma coisa. É a verdade absoluta. E a crença ficou tão arraigada que os que tinham mais condições de ir a campo, fazer os testes e já virar e falar assim, olha, Dáquila, vocês estão completamente errados. Eles não tiveram coragem de levantar a bunda da cadeira para fazer isso, de tanta crença que foi colocada na cabeça deles. Então, realmente, é crença para todos os lados. É um sistema de crenças que está realmente levando o ser humano a ficar no lugar onde ele está. Ele não vai para frente desse jeito, a gente não consegue alcançar a evolução. Exatamente, fica totalmente travado, patinando na lama, e a evolução, ao invés de progredir, na realidade, regride, né? Não, e as pessoas têm uma convicção fervorosa ali de que elas estão certas, que, sabe, independente de estudo, de resultado, não foi a campo, não fez nada, mas estão convictas de certo ali, e às vezes falam com muita raiva sobre Dáquila, sobre os experimentos ali, como se eles tivessem realizado, experimentado, eles não chegaram a nenhum resultado, não tiveram nem noção da metodologia e afirma, não, Dáquila está errado, é mentira, é isso, aquilo. A Dáquila, pela Bíblia é ABC. Gente, nós seguimos pela Bíblia também. A Bíblia, para nós, é um livro de consultas extraordinário, mas nós não somos fanáticos religiosos. Nós não vamos ficar brigando pela fé, por Deus, acreditar nisso ou naquilo, né? Sabemos que existe Deus, sabemos que o homem que escreveu a Bíblia, sabemos que alguma força superior, uma inteligência muito superior citou a Bíblia para alguns mensageiros de Deus, e saiu aí, são uns 2.000 anos atrás, algumas há 500 anos atrás, e assim por diante, né? Mas antes da Bíblia tinham outras pergaminhos de 30.000 anos que tinha informação sobre o Egito, que é a mesma história. A Bíblia só compilou histórias antigas de fatos já acontecidos há 30.000 anos antes de Cristo, né? Aí fica essa briga ideológica aí. Ciência com a metodologia, vira uma seita. Há alguns religiosos, na metodologia religiosa, outra seita. Não tem que ter isso para você chegar a um resultado. Um força pelo financeiro e pelas grandes corporações que injetam dinheiro ali para sair um estudo científico com resultado já comprado. A maioria. As grandes corporações, principalmente. Outro para sair um livro A, B ou C, para sair a igreja assim também com resultado meio que direcionado, comprado, até com Deus fabricado. Então, nós não entramos nessa seara. A nossa parte aqui é neutra, é tranquila, nós queremos paz com todo mundo, a gente queremos briga, confusão, muito menos sobre ideologias, né? Nós queremos resultado. É isso que importa para nós. 1 mais 1 é 2 ou é 3, tá? Então é isso que nós queremos. Então não queremos entrar no mérito se foi Deus, se foi um anjo, o arcanjo, o demônio, né, que fez ou fez, né? Então isso aí depende do estado de consciência de cada um, né? Então tem um lado positivo e negativo e o resultado. Tem muitos que falam assim, a diferença entre o gênio e o louco é o resultado. Então, se tem um resultado que pode ser replicado, então é um resultado do gênio. O louco, por enquanto, só fala. É que a gente está num sistema hoje que fragmentaram tanto as crenças das pessoas, e elas lutam tanto para manter a própria crença, né? Porque o medo de você estar errado, que a preocupação não é mais de vamos nos unir para descobrir a verdade. Uhum. A preocupação é eu tenho que provar que eu estou certo. Ainda que eu não vá provar, fazer experimento, a minha verdade tem que ser a verdadeira, né? Eu não posso correr o risco de não ser a minha verdade. Então fica todo mundo atacando sem nem mesmo fazer o teste, sendo que na verdade era só todo mundo se juntar e falar assim, vamos fazer o teste, ver que conclusão a gente chega. Porque o nosso objetivo, quando nós começamos,
Não era assim, estamos certos. Quando a informação veio para a gente fazer as pesquisas, vamos fazer as pesquisas e ver os resultados que nós temos. Então, o que a gente está compartilhando são os resultados que nós obtivemos nas pesquisas e que qualquer outro grupo que fizer esses experimentos vai constatar esses resultados. Então, não é uma defesa de uma crença da nossa teoria, é a defesa do resultado de um experimento que qualquer grupo pode fazer, né? Porque, inclusive, Dáquila sendo um grupo de pesquisas, a gente quer deixar bem claro que nós temos um grande respeito por pesquisadores, porque todo pesquisador é aquela pessoa que quer descobrir. Ela não parte igual hoje, você vai na universidade, já aconteceu até comigo na hora de fazer um mestrado, que os doutores chegam para você e falam já o resultado que eles querem que saia na sua experiência, que se você não der aquele resultado, que está ligado a ideologias, inclusive, eles não vão financiar a sua pesquisa. Porque é assim, gente, é comprado, muitas vezes. Então, assim, nós respeitamos a pesquisa. O que é a pesquisa? A pesquisa você não parte do princípio do que você quer provar. Eu quero provar que isso é assim ou que isso é assado. Eu quero defender a minha crença. Não, peraí, eu quero saber como é. Eu quero levantar, fazer um experimento e saber o que esse experimento mostra pra gente de verdade, né? E foi o que a gente conseguiu averiguar aí. Então, o que a gente incentiva, inclusive, os pesquisadores a fazerem os experimentos, né? Os verdadeiros pesquisadores, que o pesquisador é aquele que vai a campo e faz o experimento, e não aquele que se esconde atrás de uma crença, tem medo da sua crença não ser uma verdade, e aí passa a atacar todos os outros, né? Isso é uma estratégia do próprio sistema de fragmentar as crenças das pessoas para que elas, ao invés de buscarem a verdade, elas fiquem sustentando suas mentiras, atacando umas às outras. É porque, na realidade, a gente vê, né? Tu vê, a gente falou de vários assuntos aqui, né? São diferentes, né? E Dáquila estuda vários assuntos diferentes, né? Então, assim, tem a parte da pesquisa, tem a parte da Terra Convexa, tem outras pesquisas que a gente faz dentro da parte genética, matemática universal e tantas outras. Mas, assim, o que a gente encontra? Sempre, em todos os assuntos, uma mesma visão de que realmente está errado, né? Então, assim, são aspectos diferentes, são assuntos diferentes, mas a gente encontra uma posição de muitas pessoas igual, sobre vários assuntos diferentes, né? Então, assim, é isso que o Otávio falou, isso que está sendo falado aqui, eu acho que é muito importante, porque a gente tem que instigar, né? A gente tem que ir atrás para poder fazer essa movimentação. Ver, realmente, a gente vai comprar esse latado, a gente vai realmente responder o mesmo mecanismo que a gente tem durante esses anos todos, né? Então, assim, são vários aspectos, são assuntos diferentes, mas a gente vê que tem uma resposta sempre igual, refutando sempre tudo ou alguma coisa está errado. Na realidade, assim, para a gente realmente saber se está errado ou não, é só porque a gente realmente leu no livro ali, a gente realmente sabe que está errado? Não, na realidade a gente tem que sair, né? Levantar da cadeira e a gente sair realmente para pesquisar e fazer as coisas que a gente precisa fazer para a gente realmente ter certeza de que aquilo é real, né? Se está errado, se não está, se está certo. Então, acho que são assuntos diferentes e a gente sempre vê uma mesma resposta das pessoas refutando ou dizendo que não está certo, mas essas pessoas também não fazem nada, né? Não vão atrás para fazer esse movimento, né? Exatamente. Eu coloquei Rafael, aqui na tela uma imagem dos experimentos. Seria interessante o pessoal só relembrar, né, da quantidade de experimentos que foram feitos na época. E, inclusive, os dados técnicos foram passados, os equipamentos, os locais, as distâncias, todos os dados, gente. Então, assim, não tem desculpa, né? Para quem queria refutar e repetir os experimentos, está tudo disponibilizado por Dáquila. Nada foi escondido. Não é uma questão da gente ter lançado um documentário, feito algumas filmagens de experimentos e dito, né, com alguns atores ali contratados que a Terra não havia curvatura nas águas. Não. Os dados estão aí, né, os dados técnicos, a metodologia que foi utilizada, os equipamentos, as câmeras, os lasers, o telescópio, tudo, o GPS, está tudo apresentado. Então, vocês podem ver os locais aqui, né, os equipamentos foram utilizados, e isso já está oficialmente, né, em todos os vídeos da Terra Convexa, no canal de Dáquila, tudo foi muito bem apresentado para todos. E para quem quiser agora repetir, né, como eles disseram, não é uma questão de crença, como alguns querem defender, né? Eu acredito ou não acredito. Ah, mas a NASA acabou de fazer uma viagem, né, a missão Artemis 2 para a Lua e viu a Terra e filmou. Bom, hoje com a IA até eu vou para a Lua.
Se quiser, eu mando um vídeo aqui da gente na Lua agora. Exato. Né? Eu, Otávio, né? Larissa, Urandir lá. A gente podia, a próxima, boa ideia, Rafa, a próxima live nossa, a gente vai fazer da Lua. Boa. A coisa mais fácil do mundo é fazer vídeo hoje. O vídeo não prova nada, gente. Ainda mais esses vídeos que eles soltaram, essas fotos aí, já tá mais do que batido, né? Isso não é ciência. Não é ciência. Então a gente começou justamente fazendo experimentos para provar, não que a Terra era plana ou convexa, não. A gente queria comprovar a esfericidade nas águas. Provar que existia curvatura e não encontramos curvatura. Esse é o ponto principal aqui. O pontapé inicial foi esse. Onde está a curvatura? Então, alguém explica, por favor, da ciência. Repitam os experimentos e expliquem por que não existe curvatura nas medições, nos dados. Segundo o modelo da Terra globo, que eles apresentam, com aproximadamente 40 mil quilômetros, né, de circunferência, com um raio de 6.200 e poucos quilômetros, né? A trigonometria esférica, qualquer criança hoje faz um cálculo e consegue descobrir a quantos metros e quilômetros vai começar a descer a curvatura da Terra. Algo simples. E eles não conseguem explicar por que esses experimentos não apresentaram a curvatura segundo o modelo da Terra esférica, que foi medida pela NASA, pelos cientistas, pelos cartógrafos durante a história, né? Então a questão é muito simples. Provem com experimentos que os testes estão errados. 7 milhões. 7 milhões. Tá valendo, né? Sobra ainda, ele pode fazer os experimentos, vai sobrar muita grana ainda, né? Para gastar. É isso aí. Então, mas pode. Tem um detalhe também. Depois que o documentário saiu, aí aparecem várias pessoas que não fizeram os experimentos da mesma maneira que nós fizemos, mas que observaram algo estranho também com relação a essa esfericidade, né, da Terra. Por exemplo, engenheiros que fizeram pontes muito grandes, aí eles aparecem depois mostrando que o projeto deles, a ponte era completamente plana. Então, como é que uma ponte era plana e estava em cima da água, ela estava sempre paralela do início ao fim, não sei quantos quilômetros? Eles falaram, tem algo estranho. Então, tem várias coisas que as pessoas foram observando de estranhezas, e depois que elas viram os documentários, elas falaram, é verdade. Tem essa ponte, tem tal coisa. Tem né, também, né? Pilotos de aviões também que perceberam que quando a peça que corrige, que teoricamente corrigiria, né, o ângulo do avião, quando ela não estava funcionando, o avião voava plano, né, reto com relação, né, ao mar, e conseguia chegar no lugar do mesmo jeito. Então, assim, outra coisa, militares também trouxeram informação de que o cálculo para se lançar mísseis não levava em conta a esfericidade, considerava como se fossem 2 pontos ali plano, e o míssil era lançado e caía no alvo do mesmo, certinho. Então, apareceram várias coisas sendo levantadas após o documentário, muito interessantes, que corroboram com os resultados que nós tivemos. Sim, sem contar, nós temos aí o canal do Panamá, tem 100 quilômetros de comprimento, né? Totalmente nivelado. E tem outros canais aí também muito maiores, né, do que ele, que é totalmente nivelado. Não fizeram curvatura, não calcularam curvatura para fazer o canal para os navios passarem, né? Então, quer dizer, a ciência, de um lado, ela critica, do outro lado, ela se contradiz, já que estão tirando o próprio pé, e fica por isso mesmo, né? E haver navios aí, ninguém questionam, mas eles não admitem e fica a mentira como verdade. Mas é isso. É porque para manter a defesa da crença, tentar um discurso numa hora, e se em outro momento, para defender aquela mesma crença, eles vão falar o contrário do que eles falaram antes, eles são capazes de fazer isso também. Inclusive, a gente vai ver exemplos disso na nossa live de hoje. Então, assim, as pessoas, elas falam uma coisa para contra-atacar a gente aqui, aí depois vê que não funcionou, aí tenta de um outro jeito, e as pessoas se esquecem depois, com o intervalo de tempo, que ele está falando o contrário do que ele mesmo falou antes, e isso acontece o tempo inteiro, né? Porque a ideia dessas pessoas não é fazer o experimento e descobrir a verdade, é tentar atacar e defender a sua crença, apenas isso. Só isso. Exato. Falando nisso, eu só quero apresentar um produto aqui, tem um recadinho aqui hoje, ó. Tem um cara atrás da moita, daqui a pouco vocês vão ver, ele vai dar um recadinho dele, ó, aguenta aí, até o final da live, esse cara vai responder. Hoje ele tá animado, veio nas cores do Brasil, verde e amarelo, ó,
tá? Daqui a pouco ele vai falar com vocês. É claro que ele é brasileiro, né? Ele já nasceu verde. Já nasceu Tinha que verde. ser. Daqui a pouco, tá? Tem um recadinho para o pessoal. Não vou falar para quem agora, não. Vamos lá. Mas aí, Rafael, mais uma novidade? Oh, não, fica aí, não sai, não. Já quer Eu falar acho que tem pessoas, né, que podem ser convidadas, especialmente o Sérgio Sacani, é uma pessoa que vai adorar fazer esses experimentos, né? Ele fala bastante na internet, né? Depois mandem para ele o convite, tá, gente? Não esqueçam. Se ele está precisando aí de alguma confirmação, agora tem motivação, né, para ir a campo. E tem Rafael, outros aí, né? Sim. Eu acho que, assim, ele nem merecia convidar um cara que ele ganha do sistema, ganha da Lei Rouanet para falar mal, nunca ele vai admitir as coisas certas, né? Mesmo que se você tem que botar um perito policial. E além disso, assim, então, assim, eu acho assim, no meu ponto de vista, eu acho que ele nem tem nem mais credibilidade para falar sobre essas questões aí, depois de muitas doideiras que ele fez aí, que apresentou. Eu acho que tem que ser pessoas sérias, pessoas... Sacana é mais um polêmico aí para poder chamar a atenção do povo e tirar Lei Rouanet, tentar financiamento, ser patrocinado. Então, era bom chamar pessoas sérias, de uma universidade realmente esteja aberta a isso aí, né? Então, acho que ele não vai acrescentar em nada. Vamos aí, com certeza pelo caminho a gente vai achar essas pessoas aí. Vamos ver, hein, nos próximos dias, como é que vai ser. Lembrando aí o pessoal que tudo está no nosso site, todos os experimentos, só acessar Terra Convexa no YouTube, que tá tudo lá, todos os cálculos, todos os gráficos, tudo que foi feito. É porque tem um vídeo de dados técnicos também, né? Exatamente. Tudo completo ali. Lembrando que os 7 milhões, olha que maravilha, não é 7 milhões para você vender mentira para os outros, é 7 milhões para você fazer o experimento e você ver a verdade. Falar a verdade. Falar a verdade. Falar a verdade. 7 milhões para falar a verdade. Olha, gente. Olha que maravilha. E aí, Rafa, conclusão. Eu citei o Sacana, né? Porque aqui é uma voz muito ativa hoje na internet, influencia muitas pessoas na área da ciência, no YouTube, na internet. Assim, hoje em dia, muita gente acredita no que essas pessoas estão falando, sem fazer experimentos nenhum. Então, foi o que o Otávio falou. Os cientistas, como você também sempre diz, né? Como é que chama? Como é que você fala? Os acadêmicos de gabinete, né? São os cientistas de gabinete, né? Também. Tudo de gabinete. Ninguém sai a campo, ninguém faz nada. Então, como existem muitos seguidores, né? São milhões de pessoas que falam da gente. Então, só para mandarem um recadinho, né? Para ele ficar sabendo aí do desafio, mesmo que a gente sabe que não vai fazer mesmo, né? Falar para então, ele é importante. Né, assim, ele vai chegar, ele deve estar sabendo já que tem 7 milhões na mesa aí, para ele sair da mesa, né? Ir a campo fazer os testes aí para refutar. Refutando um dos nossos, já ganham 7 milhões. Senão... E é uma coisa importante também, só para finalizar, para os religiosos, né? Para aqueles que se baseiam mais na Bíblia e têm essa pesquisa pautada em cosmologias antigas. Em nenhum momento a Terra convexa bate de frente com as teorias ou a cosmologia, né? Porque eles falam de várias questões que são apresentadas, né, nas mitologias e cosmologias antigas. Em nenhum momento a gente negou ou deixou ou não vai apresentar algo de pesquisa relacionado a isso. Então, muitos questionam, né? Mas vocês falaram somente da planicidade. Então, vocês não falaram, por exemplo, eles falam, né, do firmamento, dos fundamentos, das fundações da Terra, dos pilares, não sei o quê, de toda a teoria, né, que trazem nas cosmologias antigas. Bom, a gente está trabalhando com ciência, com metodologia. É possível a gente provar isso cientificamente? Se for, vamos buscar os experimentos, fazer as pesquisas e vamos apresentar. O que nós apresentamos é o que realmente pode ser provado e pode ser apresentado cientificamente, né? Então, vai ser possível pesquisar o céu? Vai. Tanto é que vem um novo documentário aí. Vai ser possível pesquisar alguns outros mistérios, né, que ultrapassam a barreira de gelo da borda da Terra convexa? Sim. Vai vir um documentário. Então, nós estamos indo por etapas, né, Urandi? A gente não mostrou tudo de uma vez só no documentário. Então, muitos não entendem isso. Acham que a gente é uma forma de ir contra as outras visões sobre o formato da Terra. E não é isso, né? Nós estamos buscando justamente a pesquisa
como você bem disse sobre essa questão do sol da meia-noite, que é ainda uma ameaça para os terraplanistas, porque eles não conseguiram explicar. Então, o pessoal da ciência, né, do globo, diz que a Terra plana está morta por causa do sol da meia-noite. Então, vamos aguardar. Talvez a gente tenha muitas surpresas positivas aí, como o nosso presidente Urandir disse, né? E estamos abertos a estar em parceria com todos, tá? Não tem essa disputa para ver quem está falando isso ou aquilo, a verdade ou não. Todo mundo está buscando a mesma coisa. Legal, Rafa. Gostaria de agradecer a sua participação aí. Com certeza teremos novidades esse ano e vamos fazer mais lives sobre o assunto. Obrigada, Valeu, gente. Abraço. Obrigado, gente. Até mais. Obrigadão. Tchau. Valeu, Até mais, Rafa. tchau. Obrigado, Até mais. Rafael. Abraço. Isso aí, gente. Então, o desafio continua. O desafio continua. 7 milhões na mesa. Como o Rafael falou aí, né, a Terra plana não está morta por conta do sol da meia-noite. Os globalistas estão se achando superior em relação à informação, por conta que eles não conseguiram provar. Mas a anomalia dos astros vem aí. Nós vamos mostrar que é bem simples, é bem tranquilo provar o sol da meia-noite e que a Terra não é um globo. Isso aí é tranquilo. É porque as pessoas têm uma certa dificuldade achando que por que eles não falam tudo de uma vez? Gente, uma quebra de paradigma, que é uma visão, né, uma quebra da sua visão de mundo, você precisa de processar bem aquilo. Se você solta um monte de informação ao mesmo tempo e as pessoas não conseguem processar aquilo, não adiantou nada, você trouxe mais confusão, né? E o mundo já é governado pela confusão, né, pela confusão até há pouco tempo atrás, porque é o que? A guerra da informação, tentar colocar uma informação e uma contra-informação, uma coisa que bate, uma que não bate, uma mentira aqui, e as pessoas não sabem mais o que é verdade, o que é mentira, e fragmentam as pessoas pelo excesso de informação, né? O nosso propósito, ele já é outro. O nosso propósito é trazer a verdade, né? Então, a verdade, ela vem dos experimentos. Não é aquilo que a gente acredita ou acha logo antes. Então, nesse sentido, traz algo que mostra algo novo para as pessoas vão absorver aquilo ali, vão entender aquilo ali, vão poder fazer aquele experimento. Começamos pelo mais acessível, para que as pessoas possam começar por algo acessível, que elas possam fazer elas mesmas e entender. E na medida que foi evoluindo, né, como a Fernanda, eu acho, falou, ou a Larissa, os instrumentos também foram evoluindo. Então, quando a gente entra agora na parte de anomalia dos astros, hoje o celular, você dá um zoom, você consegue ver muita coisa no céu. As lunetas, os aparelhos todos, são muito melhores do que da época que fizemos a primeira parte do documentário. Então, quando lançar a anomalia dos astros, as pessoas também vão poder acompanhar os nossos experimentos, né, poder refazer alguns dos experimentos e fazer as coisas, e elas vão constatando por elas mesmas, né? Então, assim, vão digerindo, porque não é uma transformação fácil. Para mim não foi a primeira vez que eu escutei que existia planicidade das águas e que a Terra não era redonda. Eu, sendo um pesquisador de DACA, a primeira vez que eu escutei, eu falei assim, não, gente, agora a gente se passou, né? Mas é legal falar isso, Otávio, porque todos nós... Não teve ninguém que olhou e falou assim, não, tudo bem, então agora a Terra é convexa e é isso aí. As pessoas acham que foi aquela coisa da crença, né? Vocês acreditam nesse ser, o ser chegou, falou com vocês, então é isso, pronto, acabou. Não. Gente, isso gerou um conflito em vários de nós. Inclusive, eu posso falar por mim, eu sou engenheira, eu tenho 2 engenheiros em casa, o Otávio também formado em engenharia, aqui a gente só tem galera de exatas, né? A Larissa também, aí da área de exatas. Então, assim, isso gerou um conflito enorme, porque a gente cresceu estudando e vendo o modelo do globo. Aí, de repente, viram para a gente vários pesquisadores, né? Foram vários engenheiros, cartógrafos, uma galera de peso que fez isso. Mas a gente resolveu o quê? Gente, vamos lá. E eu acho que foi um teste para tudo que a gente faz aqui dentro, e a gente sempre falou isso, que se nós fizermos qualquer teste, qualquer experimento, e a gente ver que nós estamos errados, nós vamos mostrar também. Claro. Isso é um compromisso de Dáquila com a população, com a humanidade, com todo mundo, né? É que são para mim foram 2 processos bem distintos. O primeiro foi, peraí, e se não for redonda? E aí eu falei assim, gente, não é possível, a vida inteira eu estudei isso na escola, né? E qual foi o meu primeiro choque? Foi quando o Rafael mostrou os testes ali, teve o de Barcarès, que foi na França, eu estava nesse teste, então foi a gente ver o primeiro teste lá, e depois ver os resultados, eu estava na França ainda acompanhando os outros resultados do Brasil. Eu falei, gente, não é que o negócio realmente tem planicidade nas águas? Aí veio o meu segundo incômodo, que foi assim,
beleza, eu vi que não é o que eu pensava que era. Mas e agora? Como é que o povo vai olhar para isso? Né? Porque se eu que fiz a experiência, participei daquilo, tive esse incômodo, imagina quem está totalmente fora disso. Sim. Né? Então, assim, faz parte. Então, por isso a gente não solta tudo de uma vez. Tem que ter um tempo para a gente, né? As pessoas têm que entender, fazer. O objetivo não é a gente soltar algo que deixa o mundo um caos. Né? É trazer informações que sejam construtivas para a humanidade, que a gente veja a verdade e que essa verdade seja construtiva. Então, é um processo, gente. É um processo que está caminhando muito bem. Né? Mas são vários experimentos. Né? Isso demanda investir em equipamento, né? Tem investimento financeiro, tem uma série de coisas. Né? As viagens, a organização, como, por exemplo, teve essa que a Larissa estava num ponto, eu e a Fernanda e o Nando, a gente estava na Islândia, o nosso presidente com a outra equipe estava na Antártida. Gente, tinha que ter um alinhamento perfeito de nos mesmos dias as 3 equipes estarem naqueles locais. Gente, não é assim, eu vou para a Islândia amanhã e o presidente falar, então também estou indo para a Antártida e tudo acontece. Precisa de autorização, precisa de uma série de coisas, tem a logística, né, tem os investimentos, tem os equipamentos. Então, é uma série de coisas para poder organizar isso. Tem muita logística envolvida, muita coisa. E tem se encaminhado muito bem. E assim vai seguir. Com certeza, no Anomalia dos Atos vai ser um sucesso, né? Bora começar as pesquisas, né? Muito esperado, né? E vai trazer muita surpresa e mudança positiva, né? Porque vai trazer um novo entendimento em relação ao mundo. O mundo que vivemos. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vários assuntos ainda. Bora. Pegaram aí a pipoca, o torresmo. A fase do mundo agora, gente, é a fase da verdade. O Bilu vai sair da moita. É a fase da verdade. É a fase da verdade. Essa de mentira, de cientista de gabinete, de botar crença na cabeça dos outros, isso é passado, gente. A partir de agora é a fase da verdade. Sim. Vou falar nisso, né? Em cientista de gabinete, fase da verdade. Bom, gente, as pesquisas, vocês sabem que as pesquisas não param. A gente sempre está aí nos lugares, trazendo novidades. E junto com as pesquisas, a nossa grande preocupação também, assim, são as melhorias que a gente está fazendo para as comunidades, para as populações aí, os ribeirinhos, populações indígenas, trazer uma qualidade de vida melhor para a população, não é isso? Exatamente. Eles precisam de muita ajuda financeira, logística, entendimento, medicamento, né? Então, em muitos lugares aí, assim, nós contribuímos com cobertura de farinheira, no passado remoto aí, farinheira, cooperativa, abrimos associações, né, para isso, fábrica de mandiocas. Então, assim, conseguimos deixar muitos autossustentável, pelo menos naquele reduto deles ali, né? E outros foram ajuda diferente, né? Da mesma forma que também recebemos ajuda e informação, né, para caminhar com nossas próprias pesquisas. Mas a gente saindo aqui das metrópoles, né, o interior do Brasil é triste. Exatamente. E pensando justamente nisso, que a gente veio aí com uma estrutura completamente nova, que vai abranger uma parte aí do nosso Brasil, que a gente tem estudado bastante, e que a gente vê uma carência enorme ali, uma região que precisa ser vista. E foi por isso que Dáquila lançou, na última live, inclusive, o Safari Brasil. Muita gente tem perguntado do Safari, muitos interessados aí. Gente, o Safari é para todos, é justamente para conseguir levar toda a população que queira conhecer essa região maravilhosa do nosso país, para que a gente possa realmente ver a maravilha que nós temos aqui e que se torne um lugar acessível, de mais conhecimento, e quando a gente tem conhecimento e as coisas se tornam acessíveis, a gente entende realmente o valor daquilo ali, a riqueza de tudo. A gente tem alguns vídeos também para passar sobre o Safari, para matar um pouco a curiosidade do pessoal aí, dos planejamentos, como é que, né, tudo está sendo planejado com carinho para todo mundo.
Aí, maravilha. Tem até a sequência de um outro, né? Tem a sequência, vamos colocar de uma vez. Que já mostra toda a parte da logística, a entrada. Exatamente, já está mais avançado aí. Levantar a pá. Isso aí, gente, é para quem com a gente, não é isso? É isso mesmo. Vai ser um mega projeto, né? Mega projeto, ele vai ajudar muito a população de toda a Amazônia e até um pouco da periferia também, que não chega à Amazônia. E além do que, assim, a proteção dos animais, os cuidados, né? O cuidado até com a própria região em si, né? São 2 anéis, a princípio, né? E o principal de tudo, né? Nós vamos oferecer também monitoramento em relação não só aos animais, mas à própria terra, né? O sistema de comunicação, quer dizer, é uma interligação assim, fenomenal. As etnias estão adorando essa questão aí. Os ribeirinhos, os moradores, as cidades próximas também, porque vai movimentar bastante a economia das cidades próximas onde o Safari Brasil estará instalado as bases, né? E olha só, é muito bonito, é inovador, não tem no mundo igual, nem acredito que nem terá, porque a extensão é gigante, né? Mas assim, é de muito orgulho nosso, porque nosso assim, Brasil, não falo DACA, falo Brasil, porque é algo assim que vai realmente encher os olhos do mundo, porque é proteção, é monitoramento, é cuidado, é desenvolvimento para a região e ao mesmo tempo preservação da nossa Amazônia. Então isso... E é todo um lado do Brasil que pouquíssima gente viu, né? Eu acho interessantíssimo, primeiro para os brasileiros a gente poder ver algo que a gente nunca teve acesso no nosso próprio país e também a gente ver e conhecer a cultura do pessoal que está lá. Né? Porque eles têm a riqueza da cultura deles, a história deles, né? E muitos que estavam muito isolados, até de repente a gente conseguir ter acesso a isso e eles também serem vistos e compartilharem tudo que eles têm para compartilhar com a gente, que é uma riqueza muito grande. Eu acho que a gente vendo o vídeo já deu para se imaginar lá, né? Já deu para se imaginar. Eu acho que assim, acho que é isso que a gente precisa de todos os benefícios que foram falados aqui, né? De tudo isso que vai gerar a nível da parte de economia, a nível da parte de cultura, de entendimento, de aprendizado em todos os sentidos. Acho que a gente já tem que se imaginar naquele local, né? A gente já tem que criar essa imagem mental de nós estando ali, podendo fazer parte, né, de tudo que tem ali, né? Na realidade, dessa riqueza que a gente encontra lá na Amazônia, né? Não se falando só de riqueza na parte financeira, né? Mas sim na parte de estrutura, sim na parte de genética, sim na parte de aprendizado que a gente vai ter lá, de entendimento. É uma riqueza gigantesca que a gente encontra lá e tudo que a gente vai poder aprender, né? Trazer esse benefício e poder economicamente trazer acho que
algo grandioso para aquela região toda, né? Assim como a gente falou aqui antes, de várias regiões que a gente encontra mais afastado das grandes cidades e que realmente existem muitas pessoas morando lá e que essas pessoas não estão sendo assistidas, né? Não estão sendo ouvidas, não estão sendo enxergadas, a gente não consegue olhar para elas, né? Então vai fazer com que esse benefício chegue mais próximo delas e, consequentemente, acho que isso vai trazer uma mudança gigantesca, né, para a gente poder chegar em outras cidades e poder também incentivar outras pessoas a fazerem esse movimento, né, a fazer desse nosso safari, né, nós todos brasileiros, a gente conseguir expandir isso, né? Imagina, daqui a pouco a gente tem mais pessoas que também têm interesse, né, Ura? De poder criar, Sim. né? Sim, o que é interessante, você falou aí, assim, muitos fazendeiros, proprietários de diversas regiões, tá? De plantações diversas, lida do gado e tudo isso, né? Não só ribeirinhos, madeireiros, não só os indígenas, né? Não só as etnias, né? Mas todo esse pessoal que mora ali, que depende da Amazônia, que depende, né? Eles estão muito de braços abertos, querendo que esse projeto aconteça logo. Já aconteceu, já está acontecendo, só que é uma região muito extensa. Nós temos milhares de quilômetros aí, Amazônia dentro, né? E para fazer os 2 anéis, né? Então já tem vários pontos, já tem pelo menos 70, 80 pontos já em andamento. E agora o que depende, eles querem o quê? Eles querem quando é que vamos começar a visitação e a interligação entre todos os pontos, tá? Então, alguns pontos, os rios lá têm às vezes 2, 3, 4 quilômetros de largura. Nós vamos ter que fazer uma balsa ou então uma ponte também de rio, né? De uma margem a outra do rio. Então, são vários rios, vários igarapés. Então, existe uma série de dificuldades, né? De forma, nós estamos pensando em algo inovador para não agredir o meio ambiente também. Além do que, vamos também levar os carros voadores para lá, né? Além do helicóptero e avião que já faz a parte, mas o transporte ali rápido também, os carros voadores vão ajudar muito, é uma tecnologia de ponta aí, e o Brasil já está na frente de todos os outros países aí, com o carro tripulado, com resgate, com o carro de bombeiro, né, com tudo, né, então tem várias opções. Imagina então, a evolução, né, que vai ser para a região toda. Imagina só, e melhor de tudo, assim, como tem muita gente que nunca foi à Antártida, muita gente não foi à Amazônia e sonha e a Amazônia, sonha com um safari desse, sonha e até as quadras de Ratanabá, nos pontos arqueológicos que tem na Amazônia inteira, né? E os locais misteriosos, né, que existe muito lá. Então, imagina só essa interligação, a evolução cultural que teremos no Brasil em 2, 3 anos aí. E quando foi divulgado na última live, o Safari, várias pessoas entraram em contato já, né? Sim. Tipo, querendo já saber quando que vocês chegam aqui, né? Vem logo, né? Então o pessoal realmente está muito interessado e quer realmente que ocorra o mais rápido possível, né? Fluxo de conhecimento, primeiro, é muito rico, e fora isso, a prosperidade e a abundância dependem de movimento, né? Quando a gente tem, às vezes, lugares não vistos ou muito isolados, quando começa a interligar esses lugares com outras coisas, isso gera um fluxo, né? A gente vê que onde tem o conhecimento crescendo, tem um fluxo de informações, tem troca de conhecimento, tem troca de informação, né? A parte de prosperidade nas cidades tem fluxo de um lugar indo para o outro. Então, essa interligação, ela traz um crescimento absurdo em todas as áreas. Vai ser muito bom para todo mundo.